Olá, Rede Super, olá, família brasileira. Está no ar mais um programa Agora é com Eles, claro, para edificar a vida do homem cristão e toda a sua família. E eu quero te fazer uma pergunta aqui já no início do programa. Como anda a sua vivência aí com Deus, a sua convivência, o seu relacionamento com o Pai, hein? Fala pra gente, compartilha conosco, porque nós queremos falar sobre isso no programa de hoje, como viver a palavra de Deus intensamente e viver essa palavra principalmente fora das quatro paredes da igreja, correto? Então fique ligadíssimo no nosso programa, porque afinal de contas o melhor programa aí destinado ao público masculino do nosso país está no ar agora com eles. E por falar aí em viver com Deus, ter essa vivência de intimidade, eu quero aqui cumprimentar os meus irmãos, meus amigos aqui, cheios de Deus, cheios da presença dele, assim, ó, íntimo do homem, meu querido Leonardo Caputino. Que isso, meu hein? Léo. Estamos juntos mais uma vez, hein, Serginho? Olha, aqui é o melhor programa, né? É o melhor, não tem nada melhor, então, não. Pronto. E, Léo, você que é um homem cheio de Deus também, vou para outro cara assim também, que é quase que uma sumidade, né? No contexto aí, meu querido Felipe Barros. É bom que a gente tem aqui um trio, né? Que eu faço louvor, o Léo ensina, você prega, e a gente vai ali no dia a dia abençoando a vida. E eu pego desses caras aqui, eu vou ser só assim o auxiliar do pregador, do músico round ali da banda. Quem fala? Que é isso? Quase a quarta pessoa da Trindade aqui, Zé. Não. Praticamente. Ainda é atleticano, ainda. Normal, tudo é normal. Bênção na nossa vida. Mas é um prazer muito grande a gente sempre estar aqui fazendo programa e levando para você que está em casa Jesus como o maior nome de tudo que a gente sonha, tudo que a gente acredita, tem que estar ali o nome de Jesus em cima disso, né? Verdade. Então, pessoal, pense bem. 1, 2, 3, tá faltando o quarto elemento. Então, você vai conhecer aí agora quem é o convidado aqui deste programa, para lá de especial, falando aí sobre essa vida com Deus. Roda! Mateus Alves é pastor, teólogo e professor. É casado com Mariana Almeida de Souza há 4 anos e pai do pequeno Samuel. Formou em teologia pelo Seminário Teológico Carisma, onde hoje é professor. Atualmente pastoreia a Igreja Batista da Lagoinha no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte. Ele também apresenta o programa Super Debate, na Rádio Super, além de contribuir como professor da Escola Bíblica Dominical na Lagoinha Matriz. Sensacional, seja bem-vindo, meu querido pastor Mateus. Muito grande bom. Mateus. Deus abençoe vocês, que privilégio, que honra estar aqui com vocês, com o pessoal de casa. Vamos conversar sobre a palavra de Deus, um privilégio estar aqui. Sensacional. Agora, esse cara aí também, Leozito, edita cátedras, o nível né? tá alto, o nível tá muito alto aqui. Você pensa assim, ó, Lutero, Calvino, você pensa assim nos grandes. Aí depois vem o Mateus. Aí depois tá lá. Tá na mesma prateleira lá, não é não, Filipão? Eu vi isso do seu diretor. Meu Deus do céu, a responsabilidade fica grande, né? Carisma, depois de ter estudado lá anos e anos, né? Eu sei que honra, viu, é só um carinho, você disse. Mas é bom demais, tá fazendo um trabalho lindo ali na Rádio Super também, né? Amém. Além das aulas, esse trabalho na rádio que eu acho muito legal, o debate, aquele momento ali de compartilhar, de tirar as dúvidas dos ouvintes. Tá sendo bom demais, né? Bom Verdade. E tem sempre esse acréscimo que precisa, porque, por exemplo, a gente olha o Mateus assim, quantos anos, Mateus? 33. 33, aí vê-se assim, a juventude ali dele e tão dedicado. Isso mostra também as escolhas que você teve que fazer para ter essa referência, porque a gente brinca aqui, mas você também tem essa referência, o respeito hoje na igreja. E como que foi essa sua trajetória, na sua vivência aí com Deus? Dá um release aí pra gente, Mateus. Na verdade, eu nasci em um berço cristão, né? Aos 3 anos de idade, para ser mais preciso, meus pais se converteram. Nós mudamos para uma cidade chamada Igarapé. Passei lá até os 16 anos, mas eu sempre digo que, de fato, a minha conversão mesmo, quando Deus me atraiu de fato e eu mudei de vida realmente, foi em 2014.
8 anos atrás aí, apenas, né? Então sou um bebezinho na fé. E desde quando eu me converti de fato, num culto, pastor Lucinho, na Igreja Batista da Lagoinha, num culto de jovens, acho que era uma conferência que estava tendo com o tema Não Apagueis o Espírito Santo. E naquela mensagem eu cheguei à convicção de fato, pelo Espírito de Deus, que eu não estava nos caminhos como deveria ser. Estava mais para lá do que para cá. E dali para frente eu percebi a responsabilidade de quem é atraído por Deus. Você recebe o novo nascimento, é um milagre de Deus na sua vida, mas isso requer de você agora total renúncia. E quando eu entendi essa total renúncia, de fato abrir mão da minha vida para viver a vida de Cristo, morrer para mim, para viver para Cristo, comecei a mergulhar, a estudar as Escrituras Sagradas, a me dedicar a elas, porque lá no fundo, mesmo assim, questionando, eu sabia que Deus poderia me usar, né? Sabia que Deus poderia ter algo para mim, mas eu precisaria estar preparado, como Paulo disse, né, a Timóteo, que nós deveríamos ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Está lá, 2 Timóteo 2,15. Então, dali, comecei a estudar as Escrituras, procurar, de fato, me dedicar. Fiz o Seminário Teológico Carisma em 2015, formei em 2016. O pastor Léo me deu aliança de sangue, me deu mais algumas aulas, se eu não me engano, algumas matérias foram com o Léo aí. E dali para frente não parei. Acredito que o seminário sempre é uma porta de entrada para o estudo. Quando depois que você termina ali nos 2 anos, você percebe que você precisa estudar muito mais. Exatamente. Você precisa se dedicar muito mais. Você teve o norte. E dali para frente agora você precisa cavar mais. E graças a Deus estou aí. Fui ordenado em 2017 ao pastoreio, né? Ainda na Lagoinha Matriz, mas obviamente pela Lagoinha Pedreira Prado Lopes, como auxiliar do pastor Tiago Guedes lá na época. E hoje o pastor Gabriel tá com a pedreira lá. E ano passado eu fui para a Lagoinha Mangabeiras, para ser o pastor responsável, né? Pela igreja. Eu estou ali há 1 ano e pouco. E também servindo na Escola Bíblica Dominical da Matriz, um programa Legacy Logos também, sábado, que é de pregação expositiva da palavra. E nos cultos durante a semana também na Matriz, nos cultos de manhã, né? Segunda-feira e sexta-feira. Estou aí tentando trabalhar para Jesus Cristo. Muito bom, muito bom, muito bom. Para algumas pessoas existe um vale muito grande, né, entre conhecer a palavra e viver a palavra. Quando a gente vai conversando com as pessoas, às vezes no dia a dia, muita gente fala assim, não, eu leio a Bíblia, e elas leem a Bíblia naquela coisa assim, não, é para me sentir melhor, eu leio a Bíblia para ler alguma coisa boa, é para atrair boas vibrações, né, para atrair coisas boas para mim, mas para elas ainda é muito distante o que está escrito na Bíblia e conseguir praticar a Bíblia no dia a dia, né? Como é que a gente diminui, dentro da sua concepção, dentro daquilo que você tem vivido e visto, como é que a gente diminui esse vale entre o que está escrito na Bíblia e eu leio e eu colocar isso em prática no meu dia a dia, né? E eu conseguir realmente viver a palavra de Deus. Correto. Assim, eu acho que para responder essa pergunta a gente precisa partir da nova aliança, de fato. O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, ambos profetizaram sobre esse novo momento, essa nova aliança. E a nova aliança não é mudar a lei de Deus, mas é colocar a lei de Deus dentro do nosso coração. Agora não é mais em tábua, mas é no coração, a lei de Deus. E a lei de Deus está resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus nos amou. Então eu acredito que quando nós estamos de fato mergulhados nessa nova aliança e através do novo nascimento, que é o nascer da água, do Espírito, ser purificado pelo Espírito de Deus, arrepender dos seus pecados e mudar a conduta de vida, eu acredito que a gente sai desse grande abismo. Porque muitas vezes eu tenho observado que nós temos muitos convencidos e poucos convertidos na igreja. Isso é uma verdade, é um fato. E por isso que muitas pessoas não conseguem viver a palavra de Deus. Porque é automático na vida do cristão, claro, através de um crescimento espiritual, mas é automático na vida do cristão a obediência à palavra. Se você é um cristão genuíno e verdadeiro, você vai obedecer João 14, 21, que a Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. 1 João capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz que aquele que ama a Deus não vive pecando, e quem vive pecando não o conheceu. E desobedecer. Você? Só uma brincadeira. E deixar de viver a palavra é realmente viver em pecado. Tiago, capítulo 1, vai dizer que nós temos que ser praticantes e não apenas ouvintes. Então, eu acho que parte do novo nascimento. E daí em diante, do novo nascimento em diante, você tem as disciplinas espirituais.
Eu acho que se você for alguém que congrega, alguém que tem a sua vida devocional, alguém que lê a Bíblia e medita dia e noite, não aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem o seu prazer na lei do Senhor, vai ficar mais fácil você transpor esse abismo aí. Vai ficar mais fácil você viver a palavra na íntegra e obedecer os mandamentos do Senhor. Tudo parte de um novo nascimento. Depois de um novo nascimento, uma renovação da sua mente. Então vem muito no contexto de que a Bíblia, todo mundo fala isso, né? É um manual de fé e prática. Então, quando você acredita e entrega a vida e tem um novo nascimento, você não para aí, né? É aí que começa, na verdade, uma vida de prática. Eu acredito em Jesus, eu creio na libertação, eu creio que Ele morreu por mim, eu sou salvo. Aí sim, eu em Cristo passo a praticar no dia a dia tudo aquilo que esse manual me ensina, toda essa vida que a Bíblia nos traz através do sacrifício de Jesus. E aí, pegando um gancho no que o Léo falou, as pessoas confundem muito às vezes, né? Isso mesmo, o novo nascimento veio, mas e agora? Agora eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ser uma boa pessoa, eu tenho só que encontrar com os meus irmãos, mas a Bíblia, ela, nessa vida que Deus nos pede, ela vai muito além do que você simplesmente frequentar uma instituição religiosa toda semana. Essa prática, ela não é somente... ela não está sujeita somente a isso, ela não está restrita somente a isso. É muito mais, ser um cristão é muito mais do que isso. É você agir na prática, é você amar o próximo na prática, é você levar o evangelho para outras pessoas diariamente, sempre sonhando isso e vivendo na prática isso constantemente e fazendo disso o norte da sua vida em todos os sentidos, né? Porque aí estabelece, né, dentro do que o Léo falou antes, estabelece esse vale, esse hiato aí, a gente também tem uma cultura muito forte que primeiro nos dividiu, colocando ali, separando cleros e leigos. Como até necessário a reforma protestante lá atrás, já mostrando que isso aí tinha que diminuir. O que é que hoje, nessa sociedade onde a gente está vivendo aí a era da informação, o que vocês veem para ter esse tipo de... para não corroborar com o que o Felipe falou, de ter essa paixão, de ter essa vontade, de viver genuinamente e a gente viver essa dicotomia ali, o espiritual e o secular, como se a gente pudesse separar. Ah, não, isso aqui eu não trato, isso aqui eu não vivo, ah, não, isso aqui não faz diferença. Quem é você para me julgar? Sim. O que você pensa sobre isso? Hoje em dia, ao mesmo tempo que nós estamos em muitas facilidades, nós encontramos nessas facilidades muitas dificuldades. Nós temos facilidade para a informação, o mundo está na nossa mão hoje. Eu acho que o cristão, ele se acomodou um pouco. Eu acho que hoje é muito raro, mas é muito raro mesmo, você encontrar pessoas que amam as Escrituras a ponto de meditá-las nela dia e noite, a ponto de saber o que a Bíblia diz. Eu acho muito difícil você encontrar até pregadores, pastores mesmo, prontos para te ensinar as Escrituras de uma forma expositiva, de uma forma contextual, sabendo de fato o que está falando. Eu acho que isso tem contribuído para o descenso, esse descenso que vocês estão falando. Eu acho que a falta de conhecimento das Escrituras vai nortear todo o nosso meio. Nós fazemos coisas, ou dentro da igreja ou fora da igreja, até mesmo sem compreender e até mesmo sem saber, porque achamos que estamos no caminho certo. Não é porque achamos, porque alguém me falou, alguém me orientou, mas não é o que a Bíblia diz. Então eu acho que essa facilidade para encontrar as coisas, principalmente a tecnologia e etc., tem tirado muitos do foco da Escritura Sagrada. Eu costumo dizer que tem muita gente que só repete o que os outros dizem. Repete, papagaios de teólogo, né, que eu gosto de dizer assim, mas que não tem uma vida profunda na Escritura. E aí começam a confundir secular e profano, e santo, né, secular e santo, começam sagrado a confundir... E profano. Sagrado e profano. Começa a confundir o que é de Deus e o que não é de Deus, quando na verdade... O que eu posso, o que eu não posso fazer. O que eu não posso, quando na verdade... O cristão genuíno, a vida dele toda é para o Senhor Jesus, né? Um homem que vive para Deus, toda a vida é sagrada. Tudo o que nós devemos fazer como se honrando o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. Num programa aí passado, eu até tinha falado lá até de uma frase de Spurgeon que diz: para o homem de Deus, nada é secular, tudo é sagrado.
E aí a gente vê, por exemplo, nas caixinhas de pergunta, isso aí é evidenciado com as redes sociais hoje, por exemplo, desses caras famosos, igual o Felipe, igual o Léo, assim, sabe? Igual o Mateus. Esses homens grandes Esses aí. caras famosos aí, né, Serginho? Mas na verdade eu nunca pus caixinha de pergunta, porque não é ali. Mas, por exemplo, uma das perguntas que mais sai é: pastor, é pecado usar a calça preta? É pecado usar o isso, jeans é pecado aquilo. Quer a coisa como uma receita pronta para ser assim, a lei. Esquece desse ponto da graça também, que é interiorizar de dentro para fora, né, Mateus? Não, e outra coisa também, essas pessoas, caixinha de pergunta, eu gosto de fazer no meu Instagram às vezes, mas as últimas duas vezes que eu fiz, o Instagram derrubou minha conta. Então, assim, tá difícil responder caixinha de pergunta. Tá complicado. Mas, puxando o que você falou, por exemplo, tem pessoas que realmente mandam lá, tal coisa é pecado, tal coisa pode, tal coisa não pode. E sabe o que é a maior tristeza, Serginho? É que eles nem conferem, não são nem bereanos. Não vai na Bíblia, não. A resposta que você dá ali, para eles é aquilo. E aí eles vão fazer de acordo com o que o pastor fala, mas eles não conferem na Escritura. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, quero viver a Bíblia, vou viver a palavra, vou estudar a Bíblia. Já vi muita gente fazer isso. Aí, você vai estudar a Bíblia? Como é que você faz para estudar a Bíblia? Não, eu procuro alguns canais no YouTube, vou em algumas contas no Instagram e vou pesquisando. Falei, não, você não está pesquisando, irmão. Você está recebendo um monte de informação, de opinião de um monte de gente, mas você não está estudando a Bíblia. Para estudar a Bíblia, você começa com a Bíblia. Não, e outra coisa, a gente entende, estabelece também que nesse tempo que nós estamos vivendo, com tanta informação, com tanta difusão aí de mensagem, várias e várias fontes ali que se você abre, por exemplo, sua rede social e o Instagram, num domingo à noite, se você coloca nas lives ali das igrejas, dos pastores, é só você passar do lado assim que você vai ter N mensagens ali de diversas formas, aquilo que está lá. E isso eu vejo também que traz um problema, como está lá escrito, Mateus, você viu falando vários versículos aí de cor, né? Aquele que está lá em 3º Aereges, capítulo 2, verso 3. Esse é bom, esse é na forte. multidão de conselheiros... A sabedoria. Não, isso aí está na Bíblia. Eu estou falando na carta aos Hebreus. Você quer a carta aos Está Hebreus. lá o quê? Na multidão de conselheiros, há o conselho que eu quero ouvir. Entendi. Então, por exemplo, eu vou no Léo. O Léo falou, não, Serginho, luta pelo seu casamento. Ah, não, mas minha mulher é o maior jogo duro, velho. Ah, não, Léo. Deixa Aí eu eu vou lá no Felipe, não vai. Aí eu vou lá no Juquita, aí o Juquita, não, Deus quer que você seja feliz. Esse é o cara, então vou viver por essa palavra, porque ele, na sua exegegue, posso falar isso aqui, né? Sim. Na sua exegegue vai falar que, ó, esse texto da Bíblia aqui está dizendo que você tem que ser feliz. A gente luta com isso até para dar, por exemplo, ao nosso público, esse sentido da busca correta, das respostas corretas, das direções corretas, para a vivência, porque a gente precisa o tempo todo. Sim, né? sim. Eu falei isso ontem, lá na nossa igreja, eu falei isso ontem. Eu estava lá. Você estava lá, você ouviu, né? Que as pessoas, quando elas vão ser aconselhadas, elas não querem ser aconselhadas. Elas querem alguém para concordar com aquilo que elas querem. Né? E muitas vezes incorre neste erro aí. E eu fico pensando, irmãos, se nós tivermos uma vida de intimidade com a palavra de Deus, nós teremos resposta. A Bíblia, ela não fala sobre tudo. A Bíblia não fala sobre tudo. Mas tudo aquilo que ela fala é verdade. E tudo aquilo que ela fala, ela é resposta para aquilo. Então, a maioria dos nossos conflitos da vida, eles são resolvidos pela Bíblia. Por exemplo, tem gente que briga com o marido, está falando do exemplo do marido. A Bíblia já nos manda perdoar. E é 70 vezes 7. A Bíblia nos manda o papel do marido, o papel da esposa. Então, se nós somos fiéis às Escrituras, nós já sabemos o que fazer como marido. Se eu sou um membro de uma igreja, eu já tenho na Escritura como me portar diante da minha liderança, diante dos meus irmãos. Se eu for um pastor, diante das Escrituras, eu já tenho a base para saber como ser um pastor. Eu não estou rejeitando de forma alguma, por exemplo, os teólogos, né, os professores de todo mundo. Pelo contrário, não, amo isso, amo. Só que precisa partir da gente. Tem que iniciar com a gente, tem que começar com a gente. Se você ler a Bíblia e entendê-la de acordo com o Espírito Santo de Deus, você vai ter norte, como o Felipe falou. Ela é o nosso manual de fé e prática. Ela tem respostas. Você quer ser um bom empresário, um bom patrão?
Leia Efésios capítulo 6. Você quer ser um bom funcionário? Leia Efésios capítulo 6. Quer ser um bom filho? Está lá, 5 e 6. A família? Está lá. Você quer entender o que você pode esperar de Deus? O que Deus espera de você em relação a Ele e ao próximo? Leia o Sermão do Monte. Cantares, para a gente ser aí bons maridos e ali ter um padrão topíssimo do que ser também uma boa esposa. Também. Porque está falando sobre isso. Está lá. E ao Gênesis também fala sobre isso. Claro. Então a Bíblia ela tem resposta. A Bíblia é o nosso manual. E se nós nos dedicarmos a ela, de fato, ela vai mudar o nosso coração. Ela vai mudar o nosso coração. A gente quer que tudo no externo mude a nossa vida, mude a nossa sociedade, mude o nosso coração. Mas o que muda? Qual que é a diferença deste livro para outros livros de outras religiões? Primeiro, nós cremos que homens inspirados por Deus escreveram esse texto, mas outras religiões também acreditam nisso, que o seu Deus usou homens. Qual que é a diferença disso? Gosto muito daquilo que o Rodrigo Silva diz, o arqueólogo adventista, ele diz, mas esse aqui é o único livro que muda de fato vidas. E que você lê na companhia do autor. Na companhia do autor. E quanto a isso, quanto a este experimento, ninguém pode dizer que é mentira. Né? Ele mudou a minha vida, mudou a vida de vocês, mudou a vida de vocês que estão nos assistindo. Então, isso é um fato e é nisso que a gente se debruça, né? É muito bom isso, principalmente pensar, acho que é uma coisa que a gente tem que enfatizar muito isso para aqueles homens ali que estão nos assistindo, essas famílias que estão aí nos assistindo, é que a Bíblia, ela não é para um manual da vida religiosa. Não, eu estou indo para a igreja, então calma aí, deixa eu ver aqui como que eu vou me portar na igreja. Deixa eu ver aqui como é que eu vou levantar as mãos, se eu vou levantar as mãos na hora do louvor ou se não, como é que eu vou orar. Ou seja, como é que eu vou gerir meu negócio? Não é só para dentro da igreja. A prática da palavra de Deus é para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia tem resposta para todas. Ela não fala sobre tudo, como o Mateus bem falou. Ela não fala sobre tudo. Ela não vai me dizer assim se nas minhas férias eu vou para a praia ou se eu vou para o sítio. Não está escrito isso. Mas ela tem os princípios que vão nortear todas as áreas da minha vida. Então, eu quero ser um bom marido? Eu vou para a Bíblia. Eu quero ser um bom pai? Vou para a Bíblia. Quero ser um bom empresário? Eu vou para a Bíblia. Até porque, dentro do que o Léo falou, eu gosto muito do exemplo seguinte. Mateus, imagina que você vai sair de férias agora com a Mari, vai deixar o Barão em casa, né? O Barão, grande meu sogro, meu parceiro argentino lá, argentino mesmo. O que acontece? Você programou as suas férias aí, por exemplo, vamos pensar janeiro, correto? Mês das férias. Aí você olha lá na sua poupança que você e a Mari, vocês fizeram ali durante esse tempo. Aí vê que não dá para viajar. Aí já vê que não dá para viajar. O cara vai calhar o negócio. O negócio estava indo bem. A narrativa estava indo direitinho. Tá vendo? Gente, princípio bíblico. Falar antes de ouvir é estultíssimo. Está na Bíblia. Está na Bíblia também. Você chega lá e confere essa poupança, você tem 30 mil reais lá para viajar. Para onde você vai? Hoje? Não, se fosse essa a realidade, novelinha da vida real. Eu iria para Israel. Pronto, Israel. Aí, beleza, cena 1, cena 2, você vai lá, você e a Mari fizeram, você chega lá e só tem 3 mil reais na conta. Para onde vocês vão? Serra do Cipó. Tá vendo? Mas onde Deus quer te levar? Tá vendo? O que eu acho que a gente tem que pensar é nesse contexto, porque na facilidade a gente determina o nosso destino. Enquanto que a gente precisa depender da palavra, até de Deus, dessa vivência, para saber que se com 3 mil, se eu vou para Israel, é possível? Claro. A gente está falando de fé. Na vida cristã é diferente, não é verdade? Assim como 30 mil, você não ir para Israel e ter uma férias, um período de férias aí que não vai te descansar tanto. Então, são esses pontos de aplicação da palavra que a gente precisa levar, porque a gente tem que depender para qualquer coisa na vida, né? Sim, eu lembro que você falou de férias aí, eu lembrei. Certa vez, eu e Vanessa, a gente tive claro no nosso coração que Deus, naquele período de férias, queria que a gente desse as nossas férias no campo missionário. Só que era um período que eu não tinha dinheiro para viajar para lugar nenhum. E Deus foi muito claro em trazer no nosso coração que a gente tinha que dar nossas férias no campo missionário e deveria ser na China, deu o país que nós deveríamos ir. E assim, milagre, milagre, milagre. Eu sei, né, não vou contar todo o testemunho aqui no programa, mas por um milagre de Deus, naquelas férias nós fomos para a China. Como que eu fui, como que eu voltei,
tudo foi milagre de Deus, desde o contato da pessoa. Não, foi para o Han, não, foi para Cumim. Em qual ano? Que ano que você foi? Qual ano? Então, nossa vida ela não pode ser pautada só naquilo que está diante dos nossos olhos. Ela tem que ser pautada na palavra de Deus, ou seja, naquilo que Deus traz, na palavra de Deus, na vontade de Deus para a nossa vida, né? Isso é tão importante, isso na criação dos nossos filhos, né? Meus filhos ainda são pequenos, os mais velhos fizeram 4 anos. Às vezes ali no dia a dia, na condução com eles, eu estou ali resolvendo uma coisa, colocando uma comida ou trazendo uma correção. E naquele momento ali o Espírito Santo vai guiando a gente, lembrando de princípios bíblicos, lembrando daquilo que está na Bíblia. Isso vai determinando e alinhando a forma que eu vou falar com meu filho, o que eu vou dizer para ele naquele momento. Momentos onde eu estava ali para poder chegar firme neles, e o Espírito Santo colocar no meu coração... Não é uma boa hora de você ensinar o perdão, porque seus filhos têm que aprender a perdoar. A graça. Então, tudo isso faz parte, tudo isso é viver a palavra de Deus, ou faz parte da gente viver a palavra de Deus, né? E no nosso caso, a gente ainda tem algumas particularidades que é o ministério, né? Porque, primeiro, é preciso se tomar um cuidado para você que é ministro também, pastores que estão nos assistindo, e obviamente a gente está falando com todos, mas mais especificamente aos homens, né, com esse nosso ímpeto, né, de guerreiro, o homem que tem isso muito dentro de si, aquele pastor que chega diante de uma igreja e ele quer que aquilo dê certo, pelo amor, porque quer que as pessoas sejam alcançadas, mas que acaba se deparando com um ativismo e não consegue sair do lugar, porque ele já não tem mais tempo para a família, ele já não tem mais tempo para dedicar às coisas, e aí a preocupação financeira já começa a tomar conta do coração dele. E esse exemplo que você trouxe de Israel, ou Serra do Cipó, ele é muito interessante, porque quando você foge desse ativismo e foca mesmo em primeiro lugar no reino de Deus e na sua justiça, é impressionante como que as demais coisas são acrescentadas. Sim. Viver a palavra de Deus é muito isso, não é somente também... Aí falando agora para os líderes e pastores queridos que estão nos assistindo, não é somente você estar diante de um ministério, de um projeto, ou de um seminário teológico, ou de uma rede de televisão e realizar aquilo porque você tem que fazer. Não, é viver de fato na prática a fé de que Deus está te conduzindo a fazer. Eu por N vezes, eu não sei nem precisar quantas, em viagem que eu fiz para o exterior, eu fui de primeira classe, meu amigo, mas nunca paguei por nenhuma passagem de primeira classe dessas que eu fui. Sempre paguei pela econômica. E Deus foi lá... Mas Deus me providenciou como um carinho. Upgrades. Que o homem olha e fala assim, não está, humanamente a condição não é essa, mas o tempo de Deus, a condição de Deus e o viver de Deus, o viver a palavra de Deus, na ótica dele é outra, completamente diferente. Muito bom. Gente, agora que para a gente dar essa sequência no nosso programa aqui, nós vamos colocar uma mulher. Aqui a gente também dá vez e dá voz às mulheres no nosso programa. E quem vai participar dessa nossa prosa, e a gente vai ouvir agora com toda atenção, é a nossa querida Helena Tanuri. Fala pra gente, Helena. Eu costumo dizer que a Bíblia é um manual de instruções do fabricante. Nós cremos em Deus por causa da Bíblia. Nós cremos em Jesus Cristo por causa da Bíblia. Nós cremos na pessoa do Espírito Santo por causa da Bíblia. Através da Bíblia, nós conhecemos o caráter de Deus, como ele agiu ao longo da história, seu propósito e aquilo que ele prometeu que irá acontecer. Então a Bíblia é o nosso manual de fé, é aquilo que direciona a nossa vida, por isso que chamamos de Palavra de Deus, palavra inspirada, escrita por 40 autores que viveram em épocas e contextos completamente distintos, num período de aproximadamente 1.500 anos e que é tão atual e verdadeira. Nos últimos anos, a gente tem visto muitas pessoas tentando desacreditar as Escrituras Sagradas, tentando dizer que nem toda a Bíblia é a palavra de Deus, e quem diz isso certamente tem um ensino, estudou de uma maneira muito rasa as Escrituras, porque desde o Gênesis até o Apocalipse é uma narrativa linear. Mas não basta a gente saber e crer que a palavra de Deus é a Bíblia é a palavra de Deus. Não basta isso. A própria Bíblia diz que aquele que escuta a palavra de Deus e não a põe em prática é como um homem tolo.
que edifica a sua casa sobre a areia. Mas aquele que escuta e coloca em prática, aquele que vive aquilo que aprende, é como um homem sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha. Ou seja, aquela casa que é edificada na areia, quando os rios transbordam, a tempestade vem, ela não subsistirá. E aquela que é construída, edificada sobre a rocha, ela permanece firme, o fundamento dela é sólido. E hoje a gente fala muito da religião, as igrejas estão cheias, mas é tempo de nós nos voltarmos para a palavra de Deus, não apenas como um objeto de estudo, mas sobretudo um estudo que transforma a nossa mente, o nosso coração, gerando então novas escolhas, novas atitudes em relação a mim mesmo, novas atitudes em relação ao meu próximo, uma nova maneira de viver o meu relacionamento com o próprio Deus. Jesus veio para reconectar um relacionamento que havia sido interrompido pelo pecado. Quando eu entendo que Jesus é a porta que me leva de volta a Deus, então eu passo por ela. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne. Então, a oração é a parte do relacionamento onde eu converso, onde eu falo, onde eu digo. E ler as escrituras sagradas é ouvir a Deus, colocá-las em prática, é obedecê-lo. E Jesus mesmo disse, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então que a gente ame o Senhor, não apenas com estampas nas camisetas, canções de louvor, ou frequentando o grupo social que é a igreja, mas colocando em prática a palavra de Deus, observando seus estatutos, seu caráter, sua justiça e sendo imitadores de Cristo, capacitados pelo Espírito Santo para sermos semelhantes a Ele. Muito Bacana. bom, né? Muito bom. Helena Beninha, sempre obrigado, sabe, viu? trazendo contribuições maravilhosas. Parece né? até que ela estava aqui conversando com a gente. Textos citados aqui. Agora, uma das coisas que o Mateus já tinha falado e a Helena fala ali também, hoje a gente também incorre numa situação, num perigo gigante, que é de que algumas pessoas, alguns até institutos teológicos por aí, já não têm a Bíblia como a verdade absoluta de Deus. Como, então, lidar com essa condição para que a gente chegue a esse nível profundo, como a Helena falou, para não ficar nesse simplismo desse evangelho aí, até a ponto de ser enganado aí por qualquer doutrina? Um grande problema que nós temos hoje como estudantes da palavra de eternos estudantes da palavra de Deus é a teologia liberal. Sim. Sem dúvida alguma, nós temos muitos homens com muitos seguidores e com uma certa influência que têm levado o estudo da Escritura para algo mais técnico do que espiritual. E eu acho que quando a gente vai para esse caminho, a gente começa a questionar muita coisa. Porque este livro é um livro que nós precisamos de fé para ler. E precisamos de fé para interpretar, para entender. Tem muita coisa aqui que a olho nu, de fato, não faz sentido. Aos homens não faz sentido. Mas Paulo já tinha falado isso, que as coisas espirituais são discernidas de forma espiritual. Então, esse problema que nós estamos tendo hoje em dia, ele não começa assim de cara, não vem de cara. Ele é sutil. Começa a questionar um ponto da teologia aqui, começa a questionar um ponto básico, né, elementar da nossa fé aqui, porque divergência teológica, sem dúvida alguma, é comum e vai ter. Se começarmos a abrir aqui a teologia, nós teremos várias divergências teológicas, mas o que é fundamental na fé, isso a gente abraça. A doutrina da Trindade, a doutrina da queda, da segunda vinda de Cristo. Nós temos teólogos aí que dizem que a segunda vinda de Cristo é algo simbólico, que não aconteceu, que não vai acontecer, ou que já aconteceu na destruição, por exemplo, do Templo de Jerusalém no ano 70. Tem gente que diz que a queda é algo simbólico em Gênesis, que Gênesis 1, 2 e 3 não pode ser tomado como literal. E isso não vem assim de cara para você. Você vai mergulhando naquilo. Você vai mergulhando naquilo. Você vai ouvindo teologias que você começa a perceber que ideologias humanas se parecem muito com aquela teologia e você começa a abraçar um ponto aqui, outro ponto ali. Daqui a pouco você está mergulhado nisso. Então, o conselho que eu daria para
que nós não caíssemos e as pessoas não caíssem nessa situação, é aquele que Paulo deu a Timóteo. Firme as estacas, Timóteo, naquilo que aprendestes. 2 Timóteo está lá 3 e 4. Pregue a palavra, insta, seja tempo ou fora de tempo, fuja de coceira nos ouvidos, fuja de fábulas, fique firme na palavra, porque toda a Escritura, e tão somente a Escritura, é inspirada por Deus e é útil para o nosso ensino, né? A igreja primitiva do livro de Atos permanecia firme porque ela permanecia em 4 pilares: doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão e oração. Doutrina. Não existe igreja sem doutrina. Se nós estamos sem doutrina, nós iremos cair nas vãs filosofias. Doutrina dos apóstolos é ensino dos apóstolos. Ensino dos apóstolos é aquilo que eles aprenderam de Cristo. Sim. Então, os evangelhos, junto com toda a Escritura, claro, mas as palavras de Jesus precisam ser o nosso norte, para a gente não cair nesse tipo de teologia liberal aí.